Salve, salve turma, sempre uma satisfação me dirigir a vocês. Gostaria de dar as boas-vindas a cada uma que está participando do nosso curso de Álgebra 1. Nesse curso a gente vai estudar um pouco sobre a teoria de grupos, ok? Mas antes de falar sobre o assunto nosso que a gente vai estudar, eu gostaria de realmente convidá-los a participarem efetivamente do nosso curso, acessarem o Moodle, a plataforma, verificarem as atividades que a gente tem toda semana. A gente tem uma atividade como é de praxe. Para essa semana nós já temos uma atividade postada, então fiquem à vontade para acessar. Tem um material didático, vários vídeos disponíveis lá, já preparado, uma disciplina que vocês já fizeram, repercurso, né? Então tem todo o material que vocês já estudaram, está lá novamente. E eu vou estar tentando também, pelo menos uma vez semanalmente, vou tentar fazer isso, manter um contato via vídeo, para que a gente possa ter uma comunicação mínima, ok? E também deixar à disposição o espaço lá na nossa plataforma, Disciplina Álgebra 1, para que vocês tirem dúvidas, podem mandar vídeo, perguntas, fiquem à vontade para entrar em contato via e-mail, à vontade, né? E aí a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês. Bom, então, em suma, a disciplina ela está programada para que a gente estude em 4 semanas as atividades dessa parte de teoria de grupos. Bom, então, para falar um pouquinho sobre o assunto que a gente vai tratar, eu gostaria de tentar, nesse momento, trazer uma ideia sobre o assunto principal nosso, que é, pelo menos dessa semana, que é grupos. Eu gostaria que vocês, nesse vídeo, tivessem uma ideia boa do que vem a ser grupo, do que vem a ser um grupo, ok? Então, para falar de grupos, eu vou inicialmente tomar um conjunto e uma operação, porque a gente vai estar, sempre que eu falar de grupos, eu vou estar falando de um conjunto e de uma operação. E eu vou tomar o conjunto que a gente está mais familiarizado de trabalhar, que vocês já conhecem, e de uma operação que vocês conhecem muito também. Então, o conjunto que eu vou tomar aqui inicialmente, só antes de definir grupo, para que a gente possa ter uma conversa inicial e tentar compreender a ideia central, para depois falar um pouquinho sobre a ideia geral. Então, vamos pensar em um conjunto que vocês conhecem muito bem, que é o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, nós vamos lá, temos os números negativos, 0, menos 1, menos 2, etc., menos 3, e os números positivos 1, 2, 3, etc. Então, conjunto dos números naturais e números negativos. Dentro desse conjunto, veja, então, aqui a gente tem só o conjunto de números. Nesse conjunto, nós sabemos, desde os primórdios dos nossos estudos, que esse grupo tem uma operação, que é a operação de adição. Ou seja, eu pego dois números inteiros, 5 e 2, e adiciono isso. 5 mais 2, 7. O resultado é um número inteiro. Isso vale para qualquer par de número inteiro. Pegou dois números inteiros, fez a adição, dá número inteiro. Mas se eu pegar o menos 5 e o menos 3, menos 5 somado com menos 3, dá menos 8, também é um número inteiro. Então, essa é a ideia de operação. Operação, de um modo bem geral, é sempre você tomar consiste sempre em tomar dois pares quaisquer de elementos do seu conjunto, operar e o resultado continuar dentro do conjunto. Então, a adição é, de fato, uma operação dentro do conjunto dos números inteiros. Então, de maneira bem um pouco mais precisa, a operação então seria você pegar um par de números inteiros e associar outro número inteiro através de uma função. Então, uma operação é uma função
que a cada par de número inteiro, sei lá, um número A e um número B inteiro, associa um número A, nesse caso a operação é adição, A mais B. 2 e 3, 2 mais 3. 5 e menos 1, 5 mais menos 1. Se esse resultado é, se eu sempre a cada parte inteira eu consigo associar um número inteiro em forma de função, isso a gente chama de operação. Então, operação é só isso. É uma função que a cada par de elementos do conjunto, nesse caso não são os inteiros, mas poderia ser outro conjunto, a cada par de elemento de um conjunto associa elemento do próprio conjunto. Note que se você pegar o conjunto dos números naturais e tomar nele a operação de subtração naturais, então pode até colocar o 0, 1, 2, 3, etc. Se você pegar a subtração, então a gente percebe que a subtração não é uma operação dentro dos naturais. Só para a gente entender. Por que não? Mas se eu pegar dois números naturais e subtrair, não é sempre o resultado, não é sempre o número natural? A resposta é não. Então pega 5 menos 3. Bom, 5 menos 3 dá 2. 2 é natural. Tudo bem. Mas qualquer par que eu pegar de número natural, sempre o resultado é natural? Não. Se eu pegar, por exemplo, o número 3 e subtrair do número 5, que é o par 3 e 5, pego o 3 e o 5 e subtrai o 3 e 5. Isso dá menos 2, e menos 2 não está nesse conjunto. Então, furou para um par. Se furar para um, vai furar para mais, né? Mas se você encontrar um par onde faz a operação, o resultado não cai dentro do conjunto novamente, então esse conjunto com essa operação, na verdade não é uma operação. Na verdade, essa operação, isso que a gente chama de operação de subtração, nos naturais não é operação. Não pelo nome que a gente está dando. Operação é aquela função que a cada par de elementos do conjunto associa um novo elemento do conjunto. Aqui eu peguei o par 3 e 5, de natural nos naturais, com a subtração, né? Então, isso deveria levar nos naturais, mas não leva, porque 3 menos 5 dá menos 2, e menos 2 não é número natural. Só para a gente entender que não é tudo que é operação, né? Então, retomando aqui o conjunto dos números inteiros, onde a gente tem uma operação, a adição, tem outras operações que a gente poderia definir. Vamos pensar na operação de adição dentro do conjunto dos números inteiros. E o interessante é que a gente sabe também que a operação de adição, ela satisfaz pelo menos várias propriedades, e a gente conhece, né, associativa, comutativa, elemento neutro, elemento simétrico, distributivo em relação a multiplicação, várias propriedades. Mas as propriedades que nós vamos estar interessados são só três. Três que vocês precisam guardar. Propriedade associativa, a existência de um elemento neutro para a operação de adição e a existência de elemento simétrico para a operação, nesse caso de adição. Então, quando eu tenho um conjunto e tenho uma operação, eu já tenho quase um grupo. Para eu ter um grupo, eu preciso de um conjunto, de uma operação, mas essa operação, ela tem que satisfazer, além de ser operação, ela tem que satisfazer três propriedades. A primeira propriedade é a propriedade associativa. A gente sabe que o conjunto dos números inteiros tem essa propriedade. O que é isso, propriedade associativa? Então, só lembrando, se você pegar um número inteiro, somado com outro, e depois somar com outro, dessa forma, aqui eu estou dizendo, olha, primeiro, de três números inteiros dados, e eu quero somá-los, aqui eu estou dizendo qual é a ordem da soma, o parênteses indica a primeira soma que eu preciso fazer. Então, primeiro eu somo 2 mais 3, e o resultado eu somo com 5. Isso é o mesmo, nós sabemos há muito tempo de nossos estudos, que essas duas coisas são iguais. Eu posso primeiro somar o 5 mais 3 e depois somar com o 2, o resultado dá o mesmo que somar 2 mais 3 e depois o resultado somar com 5.
Então, a propriedade, isso é o que a gente chama de propriedade associativa. Mas no conjunto dos números inteiros, não apenas essa terna 2, 3 e 5. Não são só esses 3 números que satisfazem essa condição, mas todos os números desse conjunto satisfazem essa condição. Então, quando eu tenho essa condição satisfeita para qualquer A, B e C, aí eu digo que a propriedade é associativa. Para todo A, B e C inteiro. Né? Então, essa é a primeira propriedade que vai ser muito importante na nossa definição de grupo. Então, eu tenho um conjunto, uma operação que é associativa. Agora, o segundo que eu falei para vocês, tem que existir um elemento neutro da operação. Nesse caso, a operação nossa é a operação de adição. O elemento neutro na adição, ou seja, aquele que não interfere na adição, você pega um número, soma com ele e dá um número. Esse é o zero. Então, no caso nosso, sei lá, você tem 5 mais quanto dá 5? Menos 3 mais quanto dá menos 3? Ou seja, ele é neutro, ele não muda o valor operando com... Pega um elemento qualquer, opera com ele, não muda, dá o próprio elemento. Esse é chamado elemento neutro. A operação nesse caso é a adição. Então nós sabemos que o zero faz o papel do elemento neutro na adição, no conjunto dos números inteiros. Então, veja que não importa qualquer número inteiro que você pegar e somar com zero, sempre vai dar o próprio número. Esse zero não altera a sua operação, não há alteração no valor. Opera em o zero com qualquer valor, dá o próprio valor. Então, esse é o elemento neutro da adição no caso zero. E terceiro e última condição, pensando na tal da estrutura do grupo, a terceira propriedade é qualquer número inteiro que você pegar, sei lá, pega o 10. Qual é o número que somado com o 10 dá o elemento neutro? Neutralizado. É um número que, operado com 10, qual é o número que eu vou pôr aqui, que operado com 10 dá o zero? A gente sabe que é o simétrico do 10, é o menos 10. O simétrico aditivo do 10 é menos 10. Veja que se eu pegasse 5, o simétrico seria o menos 5. Ou se eu pegasse o menos 3, o simétrico é o mais 3, ou o próprio 3, se você quiser. Está entendendo o que é o simétrico? É o inverso aditivo. O elemento simétrico é aquele elemento que, aliás, um elemento, todos os elementos do seu conjunto precisa ter simétrico para caracterizar aquilo que a gente vai chamar de grupo. Na verdade, o conjunto dos números inteiros tem essa propriedade. Qualquer número inteiro que você pegue, então sempre tem alguém que operado com ele dá o zero. Sempre tem alguém que operado com ele dá zero. Então qualquer n inteiro que você pegue, sempre existe o menos n, que operado com esse n vai dar sempre zero. Isso a gente diz que todo elemento no conjunto Z em relação à adição tem um simétrico aditivo. E um elemento simétrico. Tá? O oposto, no caso da adição, a gente costuma falar oposto, simétrico aditivo. Tá? Bom, então, essas três propriedades, eu peguei esse exemplo porque, na verdade, ao estudar grupos, e aí eu já estou finalizando o vídeo, tá, gente? Está ficando muito extenso. Ao estudar grupos, o que a gente vai estar interessado, então, é nessas três propriedades. Na verdade, a gente vai estar interessado em um conjunto qualquer. Então, o que vai ser um grupo? Um grupo, de maneira geral agora, então, um grupo vai ser um conjunto G, e aí a gente pede que o conjunto não seja vazio. Vou chamar de G por causa da palavra grupo, mas um conjunto como dos inteiros, qualquer conjunto, pode ser finito, pode ser infinito. Um conjunto onde você tenha uma operação qualquer. Como é que eu vou indicar uma operação? Não vou usar o mais, porque mais é para adição. Não vou usar o pontinho, porque é para multiplicação.
Então eu vou usar uma espécie de uma estrela para indicar a operação, tá? Faz o papel do mais aqui, 2 estrela 3, seria 2 mais 3 na adição. Então, um conjunto G, conjunto de letra, de número, de qualquer coisa que você queira, onde você consiga definir uma operação. Lembra o que é operação? Pego G, cartesiano G, e levo em G. 2 elementos de G, operado tem que dar elemento de G, via uma função. Então, o grupo é um conjunto com uma operação. A operação é G cartesiano G em G. Pega 2 elementos de G e associa o elemento de G. Então, conjunto com uma operação, onde essa operação ela tem que ser associativa, ou seja, primeira condição, associativa, pego 3 elementos, A, B e C em G. Digamos que tenha 3. Pego A, B e C, não precisa ser distintos. Pego A, B e C em G. Então, a associativa diz, tanto faz você escrever assim ou escrever assim. Né? O parêntese aqui não vai ser importante. Né? Aqui eu estou dizendo, primeiro eu vou operar B com C e o resultado operar com A. E aqui eu estou dizendo, primeiro eu opero A com B e o resultado, perdão, aqui C. Né? C. Tanto faz. Então, qualquer conjunto que tenha uma operação que é associativa, 2, que tenha elemento neutro, vou colocar assim, existe elemento neutro. Existe elemento neutro. E o que é isso? Existe um elemento que a gente vai chamar de E no conjunto G. Esse vai ser o elemento neutro, a gente vai chamar de E justamente porque ele é diferente. Então a gente vai dar um nome diferente para ele. Uma letra, vamos escolher a letra E sempre para que já fique claro, é o elemento neutro. No caso da adição aqui é o zero, né? Então existe um elemento neutro, o que o zero faz? Qualquer que seja, tal que, qualquer que seja A em G, quando eu opero A com o E, o resultado dá o próprio A. A operação de A com E, o resultado dá o próprio A. Não, para qualquer A. A somado com o zero dá o próprio A. É essa a ideia. Mantém o elemento. Então, o elemento neutro tem que existir alguém em G que para essa operação tenha essa propriedade. Veja que G é um conjunto qualquer agora. Então, elemento neutro e todo elemento tem simétrico. Isso daqui, gente, é para todo elemento de G. Qualquer que seja, então qualquer que seja em G. E a terceira e última propriedade é qualquer elemento, ou seja, se você pega um A em G, então existe o simétrico de A que a gente vai denotar. Ou seja, existe um elemento B também em G, tem que existir para todo A em G, tem que existir um outro elemento, um B em G, tal que ao operar o A com B, isso dá exatamente o elemento neutro. Lembra? Para cada elemento dos inteiros existe, aqui, para cada elemento dos inteiros existe um que é operado com ele, dá o elemento neutro. Tá? Existe um elemento tal que isso aqui aconteça. Esse elemento B, a gente costuma-se denotar, a gente vai fazer isso por A menos 1, o inverso de A, o simétrico de A, ou menos A, se você quiser, menos A, que é o caso que a gente colocou aqui, ó, menos N,
ou no caso aditivo, mas a notação mais usual é a potência menos 1 como se fosse multiplicação. A multiplicado por A menos 1 dá o elemento neutro. Mas A menos 1 é só uma notação para o inverso do A, tá bom? Qualquer que seja o A. Ora, então, um conjunto, o que é um grupo? É um conjunto com uma operação que é associativa, tem elemento neutro e todo elemento tem simétrico. É só isso. Isso aqui é um grupo. O que tem de interessante em estudar grupo? Por que é importante estudar grupo? E aí eu realmente já finalizo, já estamos aqui com 20 minutos, né, já vai ficando cansativo o vídeo, mas eu finalizo dizendo para vocês o seguinte: o que tem de interessante aí? Qual é a importância de estudar isso? É uma parte tão abstrata e a gente encontra tanta dificuldade para estudar isso. Por que mais que é importante estudar grupos, por exemplo? Né? Ou seja, por que é importante fazer essa disciplina álgebra 1 para quem vai ministrar a aula lá no ensino fundamental, básico, ensino médio? É essencial para que você compreenda o funcionamento, por exemplo, que a gente chama de estrutura, aquilo que não muda dentro do conjunto dos números inteiros, por exemplo. Para você entender bem o conjunto dos números inteiros, é muito importante que você compreenda que lá dentro do conjunto, quando você põe uma operação, você estabelece então uma relação dentro desse conjunto, você estabelece uma estrutura onde tem propriedades nessa aqui, por exemplo, associativa, comutativa e elemento neutro, que está presente em outras estruturas, que é diferente de números, por exemplo. Por exemplo, matrizes, adição de matrizes quadradas, por exemplo, matriz 2x2, 3x3, 4x4. Pensa num conjunto de matriz 4x4. Então, somar matrizes é somar cada uma das entradas respectivas. Quando você pensa no conjunto de todas as matrizes, chamar isso de G, conjunto de todas as matrizes, e operação de adição de matrizes, você tem um outro objeto que não é número. Matriz não é número. Né? Matriz é você tem um quadro cheio de números, onde você trabalha com esses quadros simultaneamente, com várias informações. Então, objetos diferentes, e no entanto, a matriz com adição, ela é associativa, comutativa e tem elemento neutro. Então é muito interessante que, ao conhecer números inteiros, você também pode verificar se essas propriedades se essas propriedades estão presentes em outros conjuntos. E aí você começa a olhar para matrizes ou conjuntos onde tem uma quantidade finita de elementos, que a gente vai ver grupos com quantidade finita de elementos que tem essas três propriedades: associativa, elemento neutro e elemento simétrico, existente elemento neutro e existente elemento simétrico para cada elemento do conjunto. Então, o que a gente estuda em álgebra 1, em álgebra 2, é justamente o que há de comum nessa estrutura. Quando eu pego esse daqui que eu estou habituado a trabalhar, vejo que tem até outras, mas fixo essas três propriedades, e depois daqui eu trago para cá e traduzo. Eu fiz uma tradução disso daqui para cá, pegando G agora, um conjunto qualquer. Nós estamos aqui abrindo a nossa possibilidade de pensamento e não pensando só em números. O que isso tem de importante? É extremamente importante porque você sai da presença do número, que você está muito habituado a trabalhar, e vai para um outro universo, e aí você pode ter trabalhando com outros conjuntos muito diferentes, e aí é que você vai começar a perceber de fato o que é isso, o que é ser associativo, existente de elemento neutro, elemento simétrico e outras propriedades que a gente vai ver mais adiante, comutativo, etc. O que tem de bacana nisso? Como é que a gente vê isso se não for números, se for outros objetos, por exemplo, matriz, ou um conjunto com uma quantidade finita de elementos? Então, é muito interessante que a gente possa estudar a estrutura do conjunto sem se preocupar com um objeto específico, com números.
É muito interessante isso, porque isso traz para você uma compreensão para não só para esses conjuntos de números que a gente conhece, mas traz exatamente para esse conjunto uma compreensão muito mais aprofundada que vai proporcionar a vocês a capacidade de promover uma nova forma de ensino. Por exemplo, se você compreende a estrutura profundamente, você tem a condição de movimentar na hora do ensino. Isso é fundamental para o professor. Beleza? Bom, gente, muito obrigado pela atenção até o momento. Depois a gente tenta conversar um pouquinho mais. Bom, vocês têm um canal aberto comigo, fique à vontade para se comunicarem e deixar mais uma vez aqui a minha solicitação de que vocês entrem no canal, entrem lá na plataforma Moodle, façam seus estudos, né, semanalmente, entreguem as atividades para que a gente possa fazer o curso aí e chegar no momento da nossa avaliação um pouco mais preparado. Estou à disposição para aquilo que vocês julgarem necessário. Um grande abraço a vocês e até breve. Até mais, gente.